E aí galera, professor Andreas de volta, mais uma aula, a nossa última aula da semana, que é agora frente C. Pô, vamos voltar para frente C e vamos ver leis de Ohm, uma introdução às leis de Ohm. Isso aqui, deixa eu te falar, você vai usar de agora até o final da nossa existência juntos aqui na frente C. Sempre você vai usar. Você vai usar em magnetismo? Vai. Então cuidado. Preste toda a atenção que você tem aí, você presta atenção nessa aula, porque vai ser super importante, tá? Lembrando, o que a gente estudou de frente C antes? Estudamos corrente elétrica, vimos os efeitos da corrente, vimos esta equação aqui, né? Vimos essa equação aqui e vimos também que eu posso juntar essa equação com... que é esta equação, que foi a primeira que a gente aprendeu esse ano, né? Beleza, vimos os conceitos de corrente elétrica e os efeitos que a corrente elétrica tem na química, no magnetismo, na luminosidade, na efeito térmico e efeito fisiológico. Vimos tudo isso, certo? Então você está fera em corrente elétrica. E eu vou usar um pouco desses conceitos agora para desenvolver as leis de Ohm. Povo, vem comigo aqui e antes de mais nada, vamos definir alguns termos. Para a gente falar a mesma língua aqui, tá? Primeiro termo é gerador. Se você olha para uma questão e tem falando lá, um gerador, blá blá blá. O que é um gerador? Saiba o que é um gerador. Um gerador é todo dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, se você quiser anotar isso aí, vou até falar mais devagar. Um gerador é qualquer dispositivo que transforma energia qualquer em energia elétrica. Sacou? Beleza. Exemplo, pilha, exemplo, bateria. Já, te pergunto de novo. Qual que é a diferença entre pilha e bateria? Professor, eu não sei. Não tem problema, vou te falar agora. Pilha e bateria é o seguinte, bateria é feito de várias pilhas. Várias pilhas associadas formam uma bateria. E a pilha é aquele que tem os elementos químicos lá dentro, né? E transforma energia química em energia elétrica. Então uma pilha é diferente de uma bateria porque uma bateria é uma associação de pilhas. Então você pega, por exemplo, no carro do papai, no carro da mamãe, no teu carro se você tiver, tem uma bateria lá de 12 volts. Sabe o que isso quer dizer? Que lá nessa bateria, lá dentro, tem 6 pilhas de 2 volts. Sério, professor? 6 pilhas palito ou 6 pilhas grandona? Nenhuma das duas. São 6 pilhas em formatos diferentes, mas são 6 pilhas de 2 volts. Sucesso? Beleza. Juntando isso dá uma bateria de 12 volts. Beleza? Então, gerador é todo e qualquer dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. No caso da pilha, é energia química em energia elétrica. Temos o receptor. Receptor, a ideia é de dar uma... aqui. Receptor transforma energia elétrica em qualquer tipo de energia. Então, o receptor é todo aparelho, todo dispositivo que pega energia elétrica e transforma em qualquer tipo de energia. Por exemplo, TV. Quando você liga na tomada, a TV vai transformar a energia elétrica em quê? Em energia luminosa e energia sonora. Faz sentido? Confere? Beleza? Então, você pega um ventilador. Um ventilador, se liga na tomada, ele transforma energia elétrica em quê? Energia mecânica. Fechou, prof? Lembrando que eu não consigo criar energia, eu não consigo destruir energia, nós só transformamos de uma forma para outra, beleza? Então, um receptor é todo aparelho, todo dispositivo que transforma energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. E nós temos também o resistor, que vai ser nosso objeto de estudo nesta aula e algumas posteriores. Resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica especificamente, beleza? O trabalho do resistor é esquentar por efeito Joule. Então, efeito Joule é esse efeito de transformar energia elétrica em energia térmica, beleza? Tá, me dá um exemplo de resistor, prof. Esse desenho que tem aqui é um resistor que tem nos circuitos eletrônicos. Então, se você for olhar o circuito eletrônico do teu computador, abrir o teu computador, lá dentro vai ter uns carinha parecido com esse aqui. No teu celular, lá dentro vai ter uns carinha parecido com esse. Agora, outro exemplo mais no nosso cotidiano é o chuveiro elétrico. Ô, professor, que chuveiro chique. Pois é. Um chuveiro elétrico é um exemplo de resistor, cujo trabalho é esquentar. Me dá outro exemplo, prof? Tem o ferro de passar roupa, tem o ferro de passar cabelo,
Ferro de passar cabelo, como que é? É chapinha, né? Chapinha também é um resistor. Confere? Porque transforma energia elétrica em energia térmica. Cuidado! Então, esses são os termos. Qual que a gente vai estudar a fundo agora? Resistor. Trabalho é esquentar. Beleza? E surgiu um cara chamado Ohm, que é esse carinha aqui, Ohm, e ele descobriu uma coisa muito legal de circuitos elétricos, que é o seguinte, olha para cá e não pisque agora. Ele, utilizando um circuito, vou trazer o exemplo para o nosso cotidiano, tá? Então vou sair do cotidiano dele e vou trazer para cá. Imagine que o Ohm, ele pegou aqui e fez o seguinte experimento. Pegou uma pilha e ligou numa lampadinha. Não quer, pessoal? Numa lampadinha. Tá. Naquela época era lampadinha incandescente, então vou usar lampadinha incandescente ainda. Lembrando que lampadinha incandescente é aquela que tem um fiozinho de tungstênio aqui, ó. Fiozinho de tungstênio, ela mais esquentava do que iluminava. Para você ter uma ideia, o rendimento, a eficiência dela era de 5%. Sabe o que quer dizer isso? Uma eficiência de 5%? Quer dizer que de toda a energia que ela pegava da tomada, 5% ela usava para gerar luz. E o resto? O resto, esqueça, o resto ela só esquentava. E essa lâmpada era assim, ó. O fiozinho de tungstênio estava ligado aqui e estava ligado lá embaixo. Então, para colocar isso no circuito, eu tenho que colocar assim, ó. Ah, professor, isso já foi pergunta de Enem, inclusive. Como que você liga uma lâmpada num circuito elétrico? Tem que ser assim. Daí tinha essa opção, tinha a opção que o outro fio pegava aqui, só que essa parte metálica, se o outro fio pegar aqui, toda a corrente vem, passa pela parte metálica e vai embora. Não passa nada por aqui, né? Então tem que ser nesse jeitinho aí, beleza? E voltando pro Ohm agora, pro experimento, pira aí, né? Voltando pro experimento do Ohm. Ele pegou uma pilha e colocou uma lampadinha ali pequenininha, beleza? E vamos supor que ele pegou uma pilha de 1,5 volts. Tá, prof? Quando ele pegou uma pilha de 1,5 volts, essa lâmpada acendeu. Acendeu ticozinho, pequenininho assim. Acendeu bem pouquinho. Mas a corrente que passou pela pilha foi de 1,5 amperes. Eu estou chutando valores para você entender melhor, tá? 1,5 amperes. Beleza, prof? Tá. Daí ele pensou, e se eu aumentar essa DDP? Vou colocar duas pilhas de 1,5, vai ficar 3 volts. Tá. Quando ele colocou 3 volts, a lâmpada acendeu mais. E passou uma corrente pela lâmpada de 3 amperes. Interessante, ele pensou. E se eu colocar 4,5 volts? Se você colocar 4,5 volts, aparece aqui 4,5 amperes. Opa, cheguei na minha primeira lei, ele pensou. Que foi o seguinte, toda vez que eu coloco um circuito e coloco um resistor aqui, olha só, a razão entre a DDP e a corrente sempre dá uma constante. A razão entre a DDP e a corrente sempre dá uma constante. Se liga, ó, se eu fizer isso sobre isso, dá 1. Isso sobre isso, dá 1. Isso sobre isso, também dá 1. U sobre I sempre dá uma constante. Daí ele pensou, legal isso aí, hein? Mas essa constante, será que se eu mudar a lâmpada, ela muda? Vou fazer o teste. Daí ele pegou outra lâmpada, ó, vou desenhar até como sendo uma lâmpada azulzinha agora. Ele pegou outra lâmpada e colocou lá e fez os mesmos testes. Quando ele colocou 1,5 volts, apareceu aqui 3 amperes. What? Quando ele colocou 3 volts, apareceu aqui 6 amperes. E quando ele pegou 4,5 volts, apareceu aqui 9 amperes. O que ele pensou? A divisão, a razão continua constante. Confere? Só que a constante agora muda. Qual que é a ideia que ele teve? E aí, fechando o nosso raciocínio. A ideia que ele teve é, sempre isso aqui vai dar uma constante. Mas essa constante depende da lâmpada que eu colocar aqui. Depende da resistência que eu colocar aqui. Sacou? Já que depende da resistência que eu colocar aqui, eu vou chamar essa constante de R e vou passar esse I multiplicando, chegando nesta famosa equação. Só não conheço. Então, nem tão famosa assim. Equação que é a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, desse carinha aí. Beleza? Então, essa é a equação que você tem que saber. Isso aqui, você vai usar para sempre. Isso aqui é muito importante. Você tem que anotar aí, fazer um frufruzinho, coraçãozinho, escrever física é show, sei lá. Mas você tem que saber essa equação. Eu chamo carinhosamente de URI. Eu
chama assim, né? Você chama como você quiser. Então, U é o quê? É a DDP medida em volts. I é o quê? É a corrente medida em ampere. E R, prof? R é a resistência desse fiozinho que está aqui. Já vamos conversar sobre o R, mas a unidade do R é isso aqui, ó. É esse símbolozinho aqui, que é o símbolo de resistência, boom, que é ohms. Fechou? Então, o nome deste símbolozinho é ohm, dessa ferradurazinha aí é ohm. Beleza? Então, URI é a primeira lei de Ohm. Provou? É muito importante você saiba essa equação. Professor, o que é o R mesmo? É uma resistência. O que é uma resistência? Olha para mim agora, com muito carinho, amor, compreensão. Olho no olho aqui, ó. Tá. Resistência é um pedaço de fio. Só, professor? É, um pedaço de fio. Que não é nem um ótimo condutor, nem um ótimo isolante. Ele é só um pedaço de fio. Como ele não é um ótimo condutor, a corrente ela consegue passar, mas ela passa, ó, perdendo energia. Lembra? Qual que é a ideia do resistor? Transformar energia elétrica em energia térmica. Então, a resistência deixa passar a corrente, prof? Deixa, mas deixa passar muito custo. A corrente elétrica perde muita energia. E essa energia vai para onde? Vira energia térmica. Então, ó, nada mais é, só colocando as letrinhas aqui para você, mas a resistência nada mais é do que um fio. Tanto que a resistência do teu chuveiro é algo parecido com isso aqui, ó. Essa é a resistência do teu chuveiro. Ah, professor, queimou meu chuveiro. Troca a resistência, troca o fio, tá lá dentro, sacou? Nem é um ótimo condutor, nem é um ótimo isolante. É só um fio. Que a ideia é dificultar a passagem da corrente. A ideia da resistência, dificultar a passagem da corrente. Sucesso? Beleza? Tá. Se você sabe essa equaçãozinha, você sabe que o R, U igual a R vezes Z. Te falei que esse cara aqui é constante, né? Cuidado com as pegadinhas que possam vir para você numa prova. Que é o seguinte, ó. Ele pode perguntar assim, U e I são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Daí você pensa, os dois estão em cima na fórmula, U e I são diretamente proporcionais. Prof, certo, parabéns. Ih, show. Agora, se ele perguntar U e R são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Resposta, nenhum delas. Professor, como assim? Isto não depende disto. Isso aqui é uma constante. Se eu aumentar isso, o R continua constante. Se eu diminuir isso, o R continua constante. Então, cuidado, tá? R é constante. Sucesso? Beleza? E já que você falou que U e I são diretamente proporcionais, eu posso, inclusive, desenhar um gráfico U por I. E esse gráfico vai ser como? Se isso aqui é uma equação do primeiro grau, quer dizer que o gráfico tem que ser uma reta. E uma reta começando do zerinho aqui, ó. Aí. Então reconheça, saiba reconhecer. Olhe, ó, tira uma foto mental. Show? Deste gráfico aqui. Este gráfico é um gráfico de um resistor. Tá? U por I, uma reta começando do zero, é um gráfico do resistor. Cuja a inclinação, vamos supor que na questão venham duas retas. Professor, a inclinação te fala da resistência. Então, qual resistor tem maior resistência? O resistor A ou o resistor B? O resistor B. Por quê? Porque ele está mais inclinado. Quanto mais inclinado, maior a resistência. Sucesso? Beleza? Até aí? Tranquilo? Então, ó, saiba este gráficozinho aí, não se esqueça dele, tá? E lembre que resistência, para ser uma resistência ôhmica que a gente fala, é uma resistência constante. Resistência de ohm, resistência ôhmica é uma resistência constante. Show? Tudo bem? Beleza. Sabendo disso, povo, faz esta questão para mim. É a questão 2 do teu praticando. Dá uma olhada com muito carinho, amor, compreensão e faz ela para mim. Ó, quais alternativas representam a curva característica de um resistor ôhmico? Te falei, resistor ôhmico é uma resistência constante, né? Beleza. Olha com carinho e me fala qual desses ou quais desses, pode ser mais de um, tá? Destes gráficos, me fala de uma resistência constante. Essa A, ela tá certa ou errada? Tá errado. Por quê? Porque o A, ó, no eixo Y eu tenho resistência. E dá pra ver que a resistência tá mudando, né? Conforme o U muda, a resistência muda. A tá errado. A B, ó,
eu tenho corrente e eu tenho U. Eu tenho U e tenho I. Só que se tiver U e I no gráfico, para a resistência ser constante, tem que ser uma reta, né? Tem que ser uma equação do primeiro grau. Então, ó, esse B aqui também está errado. Sucesso? Tinha que ser uma reta porque é U e I. Professor, mas aí é I e U também. I e U é a mesma coisa. É uma reta. Beleza. Agora, se for U e I, letra C. Aí, perfeito. Foi exatamente aquilo que a gente desenhou ali. Então, letra C, tá perfeito. Letra D. Dá uma olhada com carinho nessa letra D. Eixo Y, quem tá lá? Resistência. Eixo X, quem tá lá? Corrente. Agora dá pra ver que enquanto a corrente aumenta, a resistência permanece a mesma coisa? Então, se a resistência permanece a mesma coisa, ela é constante. Então, D está certo. Até agora, C e D corretos, certo? Daí, ó, letra E. Dá uma olhada. Eixo Y tem o U. Eixo X tem o R. Dá pra ver que enquanto o U aumenta, o R continua constante? Então, ó, essa aqui também está correta. Agora, a letra F está errada. Porque, ó, o U permanece constante nessa letra F e o R está aumentando. Confere? Então, respostas corretas dessa questão. Letra C, letra D, letra E. Sucesso? Beleza? Tem três corretas. Show? Valeu, galera. Então, ó, essa é a primeira lei de Ohm. Professor, tem quantas? Tem duas. Vamos fechar por aqui nessa primeira porque ela é importante que você saiba o conceito por trás. Muita informação já. Lembre-se que resistência é um pedaço de fio. Lembre-se disso para as próximas aulas. Beleza? Valeu, povo. Professor André Astro fica por aqui. Até a próxima. Tchau!